Bom, vamos lá pessoal, para vocês se situarem, eu vou estar fazendo o teste hoje na moto, na estrada, beleza? Depois dos últimos ajustes, quem talvez tenha interessado no assunto vem acompanhando os vídeos anteriores, né? Que essa moto, eu tenho dois carburadores para ela, os dois duplos, que seriam originais da Shadow, né? Só que o dela mesmo, que eu não consegui acertar, estou achando que agora aprendemos um pouco mais. O segundo carburador passou por uma intervenção numa oficina, um serviço de usinagem, que foi embuchamento do eixo do acelerador que estava com folga e fez com que aquelas borboletas ficassem ovalizadas. Um carburador usado que eu comprei. Ok? Então comprei um usado pensando, opa, vai ser a solução dos meus problemas. Vou colocar na moto, não preciso fazer nada, ela vai funcionar legal. Queria fazer esse comparativo. A pessoa que me vendeu falou, não, tá funcionando, saiu da minha moto só porque eu consegui uma coisa melhor, tal, mas pode pôr que vai funcionar redondo. Quando eu trouxe, o carburador estava meio depenado, até estava faltando várias peças. Então, às vezes, o usado é complicado, você tem que saber que talvez você vai ter alguma surpresa e vai ter alguns gastos que você não espera, ok? Então, se vocês olharem os vídeos anteriores, vocês vão se inteirar melhor do assunto. Bom, os testes de hoje na rodovia, pessoal, o que eu estou fazendo? Vou ter que olhar a colinha, tá bom? Então a gente mexeu nesse carburador, que não é o dela, que é o segundo carburador. Ele inicialmente, quando a gente instalou nos testes anteriores, ele estava com giclês de 40 e 105 no cilindro dianteiro, sendo 40 o giclê da baixa, o 105 da alta. E no cilindro traseiro ele estava com 40 na baixa e 102 na alta. Tem uma diferença já aí. Apesar que boa parte dos testes que eu fiz, o que eu tomo como parâmetro, pessoal, o que está sendo minha referência de teste? É a queima das velas. Em alguns vídeos vocês vão ver, tanto nesse vídeo também, que eu vou mostrar como é que a vela está ficando a queima dela. Se está ficando muito encharcada, qual a coloração dessa vela. Então meu parâmetro para ajuste e mudanças na configuração do carburador está sendo sempre a vela, que é o que eu consigo visualizar. Outras coisas eu acabo não tendo esse parâmetro, ok? Quando você pensa nessas medidas de giclê e você compra um kit original hoje sendo comercializado, tem da marca Caster, que eu acho que é isso. Depois vou fazer um vídeo falando sobre isso também. Ele vem de fábrica ali nesse kit com as medidas 40 e 115. Fala que até devido à nossa gasolina, que ela foi mudando com o tempo e tal. Então se você não tiver um giclê maior, vai dar falta. A moto não vai desenvolver, ok? Então só que a minha moto aqui, com esses giclês que eu falei para vocês, 40 e 105 no dianteiro e 40 e 102 no traseiro, estava encharcando a vela. Então se eu colocasse um giclê ainda maior, em alguma das condições, provavelmente ia encharcar mais. Então o que a gente fez, turma? A gente pegou e trocou o giclê de baixa do cilindro traseiro, que era de 40, por 35. Eu podia até ter diminuído por 38, de repente, que seria o original. O original de fábrica, mesmo quando a moto veio montada, era 38. Eu já resolvi ser mais drástico. Falei, vou jogar 35, é só na lenta mesmo, não vai afetar a alta provavelmente, ou muito pouco. Então eu já joguei o 35, comprei o giclê separado, isso vende separadamente. Um giclê desse saiu na faixa acho que de 15 a 30 reais, não me lembro bem. Sobre esse detalhe das velas que eu estava explicando para vocês, pessoal da queima, existem documentos do fabricante da vela. Eu uso normalmente a NGK, então tem um catálogo deles que mostra a coloração e qual é o problema provável de a vela estar naquela situação. Tá? É muito genérico, daí você tem que usar um pouco o teu feeling, ok? Então esse é um dos pontos. Nos últimos testes que eu fiz, se vocês olharem os vídeos anteriores, com esse giclê de 40 no cilindro traseiro, a vela estava ficando muito preta, parecia como se estivesse carbonizada, assim. Como se eu pegasse uma latinha de spray de tinta preta, fosse lá e pintasse a parte do eletrodo e da porcelana. Então estava muito preta, mais do que com o meu primeiro carburador. Então foi aí que a gente resolveu diminuir o giclê da baixa para ver o que ia acontecer. Bom, pessoal, e nessa troca, o que aconteceu na prática? O que foi que a gente percebeu? Então a gente desmontou a moto em casa, abriu o carburador, tirou o giclê de 40 da baixa, instalou o de 35 e remontou a moto. Fez isso, ok? Assim que a gente colocou a moto para funcionar, eu queria checar a equalização para ver se tem alguma variação na equalização ou não. Normalmente não deveria acontecer. A equalização mais... o que é equalização? É você fazer um ajuste das duas borboletas. Você equalizar um carburador com o outro através da abertura da borboleta. Tá? Um parafusinho que tem lá que você vai fazer esse ajuste. Então não deveria afetar, mas por desencargo eu falei, vou trocar o giclê e vou fazer a conferência com os vacuômetros se houve alguma oscilação na equalização. Afinal, eu sou leigo, né?
Bom, quando a gente colocou ela para funcionar, o que a gente percebeu, pessoal? A rotação dela estava ajustada em torno de 1100. Com essa diminuição no giclê, a rotação caiu para 900 RPM. Então, menos gasolina no cilindro, provavelmente afetou um pouco a queima, a explosão, enfim, fez com que houvesse essa queda na rotação. Fizemos as conferências com o vacuômetro, na equalização não mexeu nada, ficou igualzinho como estava antes, com o giclê de 40, idêntico, ok? Então a gente não fez nenhum tipo de regulagem na mistura ar-combustível nos parafusos do carburador. Como ele é duplo, cada lado tem o seu parafuso de ajuste. Eu não ajustei, não trabalhei isso daí, só diminui o giclê para compensar esse excesso de gasolina, certo? Que para você ter uma combustão bonita, uma queima bonita, né, pessoal, tem que estar equalizada a quantidade de combustível ar, né? Então é X partículas de ar para tanto de combustível. Então você pode tentar ajustar, melhorar essa queima através do ajuste da mistura do parafuso, da entrada de ar. Só que eu já tinha tentado isso algumas vezes e não consegui melhorar isso. Então, para tentar equiparar isso, o que foi a ideia? Reduzir a quantidade de gasolina, que foi através do giclê. Então foi isso que aconteceu, a rotação ela caiu um pouquinho, depois a gente foi lá no parafuso da rotação, levantou a rotação novamente nos seus 1000, 1100 RPM, eu tenho ali um conta-giro instalado, então eu consigo ter um pouco do parâmetro disso daí. Então, pessoal, os últimos pontos da percepção foi o seguinte também, não fazendo nenhum ajuste adicional, né? A moto depois de quente, ela ficou com seu funcionamento normal, então ela não oscilou, a lenta ficou legal, assim, o funcionamento ficou bem interessante, ficou dentro do que eu acho que deve ser. Então com ela quente, ela não começou a afogar, nada, a lenta ficou estabilizada, mesmo funcionando por uns 15 minutos, assim, por exemplo, parada. Então isso foi um ponto positivo, ok? Talvez o que a gente percebeu um pouquinho com a diminuição do giclê, naquela hora que a gente recém deu partida nela, talvez uma pequena oscilaçãozinha no ronco dela, no funcionamento, sabe? Talvez isso tenha acontecido e até seja meio que normal. Um outro ponto, pessoal, depois que eu fiz isso, esse carburador está com o afogador desativado. A gente tirou fora o afogador, porque de repente se o afogador não tivesse vedando bem, ele poderia ficar pingando gasolina, né? Correndo gasolina pelo afogador e afogando a moto. Então a gente tirou, removeu ele. Pode ser que eu instale novamente ou não. A minha dúvida era, deixei essa moto parada uma semana sem dar partida. Vou mostrar para vocês aí como é que foi o vídeo da partida dela a frio, né? Na primeira partida, depois de uma semana sem ligar, e ela pegou super bem. Então por enquanto estou deixando sem afogador. Ok? Agora o resto vocês acompanham como é que vai ser o nosso teste prático aí na rodovia. Espero que seja útil. Qualquer dúvida ou comentário, pessoal, deixa aí. Eu vejo todos e respondo todos. Um abraço. Ela tá uma semana sem ligar e ela tá sem o cabo do afogador, né? Então vai ser partida direta mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, completamos em casa a boca do tanque com a mangueira. Ok? Não sei se dá pra ver bem, mas quando alinho ela, a gasolina encosta na boca lá. Então é a forma de a gente tentar fazer a melhor média possível, ok? Bom, pessoal, para esse teste, pneus calibrados conforme o fabricante pede, 29 libras no pneu dianteiro, 36 no pneu traseiro, tá? Pode influenciar? Dependendo, se estiver muito fora disso, pode afetar, né? Mudou o arrasto, ok? Então, isso é um parâmetro aí também no meu teste. Outra coisa, outro problema que eu estava tendo é que quando eu acelerava, rodando aqui na cidade principalmente, eu devolvia a mão aqui no acelerador, devolvia de forma mais brusca, né? Tô chegando num semáforo, jogo um ponto morto, por exemplo, e devolvo a mão do acelerador. A rotação dela estava caindo muito, ao ponto de eu ter que ficar acelerando um pouquinho ali, mexendo no acelerador, sabe? Alguns eu já vi relatos que também tem esse problema, né?
Então esse era um problema que eu tinha sempre que ficar me incomodando. Parava no semáforo ali, eu tinha que ficar acelerando um pouquinho, coisa leve, só para manter a rotação na mínima. E daí depois de um tempinho ela já estabilizava. Isso acontece no carburador dela, no original que estava lá, que era duplo original. Esse que está nela agora também é um original da Shadow, só que é um outro carburador. Se vocês olharem os vídeos, é aquele que eu mandei fazer um embuchamento e refazer as borboletas, porque ele estava com as borboletas ovalizadas, então não estava fazendo uma boa vedação ali no corpo e estava com folga no eixo, né? As borboletas ovalizaram devido a essa folga no eixo. Então depois que ele voltou, instalamos. Esse problema aqui do semáforo de eu ter que ficar controlando aqui, parou, pessoal. Não precisei fazer nada fora do normal para resolver esse problema. Pelo que a gente viu vários vídeos no passado, esse problema é por causa de uma válvulazinha que tem ali um diafragma na lateral do corpo do carburador. Já mostrei isso em outro vídeo também. Eu troquei essas válvulas, só que não são peças originais Honda, né, vendidas na Honda, compradas em uma loja tradicional aqui de Curitiba, que eles são referentes, e trocamos. Então teoricamente era para ser uma peça de boa qualidade. Só que ainda assim, pessoal, não resolveu. A gente percebeu na data que a gente trocou, esse diafragma ele tem um pequeno êmbolo ali, um pequeno rixinho, sei lá, um pinguelo, alguma coisa assim fixa, né? Existe uma pequena diferença entre a altura entre esses eixos. Então trocamos, e naquela moto, no outro carburador, o problema ele permaneceu, continua. Então aquele lá naquele carburador eu não consegui resolver. Aí fica a dúvida, será que nesse aqui resolveu porque foi feito embuchamento e refeito as borboletas? O pessoal sempre fala na Shadow que um problema muito crítico é a entrada falsa de ar. E nesse carburador que estava com as borboletas ovalizadas, provavelmente teria entrada falsa de ar, né? Você não conseguiria fazer uma regulagem. Então esse carburador foi refeito. Eu não sei antes de fazer isso porque eu não instalei ele antes de passar por esse reparo, ok? Tanto que eu cogito talvez mandar aquele carburador para lá, para a JL Carburadores, tem vídeo aqui, para talvez ele analisar e refazer isso caso necessário. Pode ser que esteja com alguma folga também, alguma entrada falsa, né? Mas isso eu ainda vou ver, é assunto para outro vídeo, ok? Então, turma, os problemas principais eram esses que eu estava tendo. Fora isso, a moto em alta, num pequeno teste que eu fiz aqui, ela tem se comportado legal, sabe, mesmo com o giclê de 35. Um detalhe importante, ela tá com o giclê de 35 no cilindro traseiro, tá bom, pessoal? No dianteiro, depois eu confirmo pra vocês, eu deixo aí na legenda. Eu não lembro se ela tá com, acho que ela tá com 40 ou acho que ela tá com 40 no dianteiro nesse carburador, né? Então existe uma diferença entre os giclês, que é o que o pessoal recomenda não fazer. Normalmente nos comentários, em fóruns de proprietário também, talvez algumas indicações de alguns mecânicos que comentam e tentam nos ajudar, eles falam para manter o mesmo valor de giclê em ambos os carburadores, que eu acho que seria o correto. Mas por que que eu não fiz isso? A gente não conseguiu fazer o ajuste com o mesmo giclê. Cara, tá encharcando. Então, se tá encharcando a vela, isso é sinal provavelmente de uma mistura rica. Pode ser um problema de faísca? Também pode. Tem mais um ponto que depois eu vou pegar pra vocês. Então, se ela está com a mistura rica, a gente pressupõe que está tendo mais gasolina do que ar. A mistura não está legal, não está equilibrada. A gente tentou regular a mistura de ar, combustível, e ainda assim não deu certo, pessoal. Essa moto está com filtro de ar Cayenne, também tem vídeo aí no canal falando sobre esse filtro. E não teve jeito, ok? Não teve jeito de eu conseguir fazer uma mistura legal. Então, se a mistura está rica, ou temos que aumentar a quantidade de ar, ou diminuir a quantidade de combustível. Então o meu recurso foi diminuir a quantidade de combustível no cilindro que está encharcando, beleza? Então esse é um ponto. Bom, pessoal, o outro ponto muito importante que eu ia comentar com vocês é o seguinte: o detalhe da faísca, né? Então pode ser essa mistura ar-combustível, ou pode ser que minha faísca esteja insuficiente. Eu estou na dúvida se a minha moto está ou não no ponto.
E de repente pode ser que esse ponto esteja errado, né? Que na fábrica, de repente, sei lá, vai quem montou, né? Montou errado. Uma desatenção, um desconhecimento. A gente já chegou a tirar essas tampas de válvula para trocar junta na época. A dianteira é fácil de fazer isso, agora a traseira, puta, é um pepino ali pra você tirar, é trabalhoso. No caso de um caninho que tem do radiador ali, você tem que tirar esse caninho. E a minha eu acabei fazendo um enxuxo ali, então tá meio chato para fazer isso daí. Então, para fazer a conferência, o ideal é tirar as tampas de válvula, acho que é obrigatório, não tem escapatória, para você ver a posição das coroas lá, das polias lá dentro. Então fica essa dúvida, de repente a explosão está acontecendo no momento incorreto e não fazer uma queima correta. Poderia ser, né? E já fica a dica, pessoal, tem um vídeo aí no canal também fazendo um comparativo entre os barulhos de funcionamento. Eu vejo algumas Shadows que quando ela tá no ponto, cara, o barulho dela assim me lembra, só que eu sou ruim de ouvido, então não sou referência para isso, me lembra o barulho de uma Harley, fazendo um pop, sabe aquele descompassado bonito assim. E quando ela tá fora do ponto, o pessoal fala que ela fica com barulho tipo monocilíndrica, né? E a minha tá com escape original também, então talvez seja mais difícil perceber, ok? Então essa poderia ser uma possibilidade, certo? Mas esse é um trabalho maior que eu só vou mexer o dia que eu tirar essas tampas de novo. Então tem que estar com bastante tempo à disposição. Então o objetivo de hoje, verificar a média de consumo, ver o comportamento dela nas retomadas, enfim. Alguns testes feitos dentro da cidade, pessoal, de acelerar ela até o ponto dela cortar o giro, ok? Fiz isso em primeira marcha, segunda marcha, que você fica dentro das velocidades normais. Acho que a primeira ela corta aí na casa dos 70 km, mais ou menos. A segunda, eu não lembro se é 110, alguma coisa assim, né? Então, ela responde bem, não dá falta, vai legal, né? Só como eu tô querendo fazer o da média, eu não vou tentar exagerar aqui nas rotações, nas aceleradas bruscas, né? Porque quando você acelera forte, você tem que frear também depois. Então, quer dizer, você prejudica teu consumo, ok? Bom, pessoal, outro ponto importante ou interessante é que eu sou contra ficar fuçando muito na moto. Monta, desmonta, cara. Tem hora que você tem que forçar para uma peça entrar. Quem mexe sabe ali que alguns compartimentos, os espaços da moto são limitados, são pequenos. Que nem quando você vai pôr a caixa de ar do filtro, você tem que fazer umas manobras ali para aquela caixa entrar. Vai pôr o carburador, ele bate, ele enrosca na tampa. Então você sempre tem que, sabe, dando uma forçadinha às vezes, tal, acontece. Então isso vai judiando, vai forçando as borrachas, enfim. Então esse monta e desmonta não é legal. Então hoje, se ela se comportar legal, a média dela ficar acima dos 20, que é o que eu esperava. Gostaria de pelo menos chegar nos 22 de volta, descendo a serra, que não é um consumo maravilhoso, mas aceitável. Eu vou me dar por satisfeito e não vou mexer. Eu vou mexer quando precisar novamente, ok, pessoal? É um ditado que o pessoal fala, eu acho que é assim: se eu estiver errado e alguém conhecer, me corrija. O diabo tanto cutucou o olho do seu filho que chegou a furar. E é isso que acontece nas nossas motos. Se a gente ficar cutucando demais, uma hora você vai danificar uma peça, e às vezes pode ser uma peça que você não acha com tanta facilidade ou que não acha na qualidade que você precisa. Meus testes, pessoal, sempre feitos com base na velocidade da rodovia, placa de 80, um pouquinho menos de 80, às vezes eu jogo uns 10% a mais, até pela diferença de valores real do velocímetro, que ela sempre marca 10 a menos, né? Então, a minha tocada é nesse perfil, ok? Ah, lembrei, pessoal, mais um detalhe. Detalhe de mistura ar combustível, talvez muita gente tenha dúvida sobre isso. Eu não sei o que eu estou fazendo, estou tentando ajeitar a moto e é erro tentativa às vezes. Bom, a gente sempre tenta seguir o que está no manual de serviço, ok? O manual de serviço pede para que, quando você for instalar o carburador, o ponto inicial dele é 2 voltas em 1/8 para cada cilindro, né? Para cada carburador. Falando da Shadow, carburação dupla, ok? Um carburador eu não sei bem como é que é as regulagens. Então, 2 voltas em 1/8, você parte dali. Depois você tem todo um processo, avança uma volta, retorna uma volta. Eu já tentei seguir aquele manual, cara, de várias vezes,
e deveria dar uma oscilação na marcha lenta, na rotação, coisa que eu não consegui perceber acontecer nem pelo contagiro e nem de ouvido, tá? Não consegui deixar dentro daquele ajuste padrão. Então, o que também eu vejo alguns vídeos e pessoas até que entendem sobre o assunto falando, né, pessoal? Esse já é um carburador com mais de 20 anos, né? Então, vai mudando talvez os orifícios da carburação, vai tendo um desgaste ali do corpo e tal. Então, locais onde era para passar X ar já começa a passar X mais 1, por exemplo. Mesma coisa acontece onde a gasolina é injetada, né? Passava uma quantidade X, já não passa mais essa mesma. As borrachas já não têm a mesma resistência, né? A mesma elasticidade. Então tudo isso pode afetar a tua regulagem. De repente você está colocando a regulagem 2 em 1/8, mas você já tem outras entradas de ar, outras vazões de combustível. Outro detalhe também muito importante, pessoal, há 20 e poucos anos atrás, quando a moto foi lançada lá em 2002, falando da minha, a gente tinha um percentual de gasolina, né? A gasolina era um tipo de gasolina. Hoje a nossa gasolina, sei lá, tá com 22%, já se fala nos 35%. Isso se você não pegar gasolinas ainda adulteradas, né? Então com certeza isso vai afetar nosso consumo. A Shadow fazia uma média de 25 km. Quando você tinha uma gasolina mais pura, por exemplo, lá na época que ela era nova, hoje provavelmente ela não vai fazer esse mesmo consumo. Você tem uma gasolina com uma qualidade muito diferente, né? Então o álcool ele trabalha com uma proporção ar-combustível diferente. Então tudo isso influencia, né? Então não adianta também a gente querer basear no que era antigamente, ok? Bem, pessoal, chegando em Garuva, então aqui que eu falo, vou parar no posto de gasolina que está logo à frente para tirar as velas e ver como é que ficou a queima, com ela indo numa tocada mais alta. Assim, alta que eu falo, rotação 4.000 giros, 5.000 giros e tal, que não tá só na lenta, né, só trabalhando abaixo. E daí quero ver como é que ela está. E depois já vou subir para Curitiba, o tempo tá meio fechado. Intenção almoçar em casa, né? E não pegar chuva de preferência. Então é isso, turma. Vamos ver o que acontece chegando ali no posto. Ó, tive a surpresa de encontrar um casal de amigos descendo aqui também. Bacana, né? Surpresa muito boa, por sinal. O clima tá fechado pra cá, tá louco. Eu só vou querer olhar as velas e daí seguir viagem depois, abastecer, né? Bom, pessoal, queima da vela do cilindro traseiro depois de 77 km, trajeto de Curitiba até Garuva, ok? Estão vindo na alta, vendo a queima dela na alta, ok? É isso aí, eu vou deixar algumas fotos para vocês. Bom, pessoal, agora a queima da vela do cilindro dianteiro. Ficou boa também, na alta, né? Tá aqui pra vocês verem. Sempre muda um pouco a coloração de um lado pro outro. E aqui do eletrodo, ok? Bom, vamos abastecer a moto agora. Fazer a média. Mas na alta, tô satisfeito. Agora vamos ver a média. Bom, pessoal, vamos para a média. 87,6 km rodados, abastecido aqui em Garuva agora.
e foi 3 litros,26. O valor da gasolina aqui 6,09, ok? Agora eu vou voltar para Curitiba, terminar de completar lá e fazer os últimos testes. Bom, pessoal, vamos às considerações finais. Então, voltei, cheguei em casa, tirei a vela ali do cilindro traseiro, que era a que estava encharcando, ok? Então, essa ela melhorou a queima, tanto na baixa quanto na alta, ficou interessante. A média que ela fez quando eu cheguei lá no posto, pelo que o frentista colocou, teria feito uma média de 26, um pouquinho mais de 26, que não é provável, provavelmente ele colocou um pouco de gasolina a menos, então por isso que a gente fala, né, às vezes dependendo do tanque, não dá para levar muito ao pé da letra o que mostra na bomba. E como foi um trajeto curto, e eu estava descendo serra. Chegando aqui em casa, completando o tanque da mesma maneira que a gente fez, pegamos uma mangueira com galão e preenchemos até o nível. Aí ele conseguiu fazer uma média de 22 mais ou menos, durante todo o percurso, tanto de descida quanto de subida. Então se a gente considerar isso, provavelmente na descida talvez ela tenha feito um 24, possivelmente. Então se ela fizer 22 de uma maneira constante, para mim já está legal, tá bom. O que estava me incomodando nela era a oscilação na lenta, isso lá não apresentou, ficou bem bacana. A lenta, o funcionamento dela na lenta. O desempenho dela na estrada tá legal, falta fazer agora o teste de alta, ok? Então, por enquanto estou satisfeito, pessoal. Depois do teste de alta eu faço o complemento, mas agora eu provavelmente já não mexo mais na carburação da moto. Não adianta ficar fuçando demais, né?